Sabe quando chega um paciente para fazer limpeza de pele com você e você pensa, nossa, vai ser molezinho tirar esses cravos? E aí você se depara com uma pele realmente muito difícil e que você não tá conseguindo de jeito nenhum? Vem comigo que eu quero te dar algumas dicas de pré-emoliência e de emolientes que eu utilizo aqui para te orientar de uma vez por todas e você não passar mais por isso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu sou a Thais Coelho. Sou esteticista e, gente, eu tava morrendo de saudade dos vídeos falados, inclusive nós teremos vários vídeos novos aqui no canal, um novo quadro também de terça-feira, que são os vídeo-aulas, e eu tô muito animada pra mostrar pra vocês mais orientações, falar um pouquinho mais da área da estética, que é algo que eu amo, e hoje o foco é limpeza de pele. Eu sei que tem muita gente, assim como eu, que me acompanha, profissional também executa esse procedimento que é tão rico e tão conhecido, né, no mundo da estética, e é normal, gente, a gente sentir essas inseguranças, esses medos. Nós sabemos que cada pele é uma pele única, tem a sua história, tem as suas alterações, enfim, então a gente tem que realmente olhar para o paciente, entender o que aquela pele precisa, e para isso eu tô aqui com a minha necessaire, porque eu separei alguns produtinhos para mostrar para vocês que eu utilizo para facilitar, né, todo esse processo aí de preparação, de pré-emoliência, e também mostrar alguns emolientes que eu utilizo, tá bom? Justamente para que vocês possam depois dar uma olhadinha, pesquisar, e aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Quando nós falamos de limpeza de pele, é muito comum ainda muita gente ter aquele pensamento de protocolo pronto e principalmente linkar a limpeza de pele com o uso de esfoliantes físicos. Na estética nós temos 4 tipos de peelings, né, ou de tipos de esfoliação. Entre elas, peeling químico, peeling físico, que são esses peelings, né, mais utilizados aí nos kits de limpeza de pele que contêm os grânulos. Peelings mecânicos, que são os peelings de equipamento, né? Seja ele de cristal, o peeling de diamante. E o quarto tipo de peeling de esfoliação são os peelings enzimáticos. E é isso que eu quero falar um pouquinho mais com vocês hoje. Primeiro, gente, vou fazer a indicação desse peeling enzimático aqui da Element. E para você que não sabe o que é um peeling enzimático, o peeling enzimático ele utiliza enzimas. E essas enzimas, elas não vão fazer uma descamação, elas proporcionam uma renovação celular, melhoram a textura, mas diferente de outros tipos de peeling, eles também vão contribuir para a hidratação. E vamos pensar então, para que a gente consiga uma melhor emoliência e que a gente tenha uma melhor extração, uma extração mais efetiva, a gente precisa hidratar essa pele. Então, diferente de outros tipos de peeling, o peeling enzimático ele é ótimo porque ele vai fazer esse afinamento, mas sem agredir a pele. Existem vários tipos de enzima, então isso vai depender de acordo com cada marca, com cada ativo, enfim. Alguns tipos que eu posso citar aqui para vocês são as papaínas, Activizyme. Aqui, por exemplo, esse aqui o peeling R da Element, ele tem o Activizyme. Então fica como orientação para vocês, tá? A gente sabe que geralmente a gente pega muitos pacientes com peles sensíveis, com peles com acne, então independente do tipo de pele dá pra gente utilizar os peelings enzimáticos. E partindo também desse ponto que eu expliquei para vocês dos tipos de peeling, a gente tem um também que é muito conhecido, que são os peelings químicos, onde a gente tem a presença de ácidos. E dentro desses ácidos, gente, a gente tem muitas famílias que a gente chama. Então, por exemplo, tem os alfa-hidroxiácidos, tem os beta-hidroxiácidos e nós temos o polihidroxiácido. E aí, um dos mais conhecidos é a gluconolactona. Ai, só nome difícil, né? Mas calma que aos pouquinhos a gente vai aprendendo. A gluconolactona, ela é um polihidroxiácido, então ela é um peeling químico que, gente, também, assim como uma ação enzimática, ela não é uma enzima, mas assim como um peeling enzimático, ela é indicada para peles sensíveis. Aqui eu tenho uma indicação maravilhosa para fazer para vocês, que é esse peeling aqui, Hydra XR da Extratos da Terra. Ele contém 10% de gluconolactona e a gluco, ela é um ativo muito poderoso porque ela atua a longo prazo. Ela também vai proporcionar uma ação antioxidante, hidratante. Ela é indicada para peles com dermatite, com rosácea, peles sensíveis, né, ou que estão sensibilizadas. E isso é muito legal, porque a gente pensar desde a etapa da higienização e pensar de uma forma mais personalizada dessa esfoliação que a gente vai promover, vai ficar muito mais fácil a hora da extração. Então, se é uma pele que tá com uma textura mais áspera, uma pele muito espessa, né, aí a gente também pode incluir, por exemplo, um outro tipo de peeling, mas pensando assim numa pele realmente às vezes sensível, enfim, dá para incluir esses dois que eu mostrei aqui para vocês, tá? Esse peeling é universal, dá para utilizar
basicamente em todos os tipos de pele. A gente só não utiliza, obviamente, em gestantes por conta de ter ácido aqui dentro, tá bom? Mas fica aqui a minha indicação pra vocês. E aí nós temos a etapa da pré-emoliência. Mas Thaís, o que é essa tal de pré-emoliência? Nunca aprendi isso nem na faculdade, atuo com a estética há tanto tempo. Realmente, gente, não era muito falado. Eu mesma, na minha época de faculdade, não se falava muito em pré-emoliência. Era higienizar, aplicar um esfoliante, aplicar o creme emoliente, fazer o uso de vapor ou não e fazer a extração. E com essa nova visão, que graças a Deus na estética está evoluindo cada vez mais, a gente vai tendo noção de mais ativos, conhecendo melhor a pele, enfim, a gente sabe hoje, então, como eu falei para vocês já nesse vídeo, que quanto maior a hidratação dessa pele, mais fácil será a extração. Então, por isso que a pré-emoliência ela é tão importante. Aqui a gente vai ser uma etapa muito importante que realmente vai vir pré, ou seja, vai vir antes de você aplicar um creme emoliente, justamente para ajustar ali os níveis de hidratação, independente do veículo. Aqui eu vou mostrar alguns tipos de produtos que eu utilizo para facilitar, para melhorar essa hidratação. O primeiro deles é a minha máscara queridinha, Inverno Mask. Essa máscara ela é uma máscara hidrocalmante, hidronutritiva também. Ela tem um extrato de aveia, e a aveia, gente, ela é um ativo muito rico, que vai proporcionar maciez, que vai proporcionar um efeito bem hidratante, bem gostoso na pele. Além disso, ela conta com ácido hialurônico, óleo de rosa mosqueta, então vai nutrir, né, além do germe de trigo também e do pantenol. E essa máscara eu uso há muito tempo como pré-emoliente, eu aplico em vários tipos de pele. Eu posso garantir que quando é uma pele que você vê, você já bate o olho e vê, nossa, é uma pele mais sensível, é uma pele que vou ver que, nossa, vai ser difícil eu tirar esses cravinhos. Aplica ela antes do emoliente, tira, e aí você aplica o emoliente por cima, né, deixa agir. Nossa, isso aqui, gente, é maravilhoso. Inclusive, vários produtos da Tulipia que eu vou mostrar aqui tem uma proposta bem bacana pra gente utilizar como pré-emoliente mesmo. Outros dois produtinhos que eu sou apaixonada é a pomada Calm Skin, também da Tulipia, e o Firme Flash. Vou falar primeiro do Firme Flash. Ele é um fluido ortomolecular, ele tem também oligoelementos, tá? E ele é um fluido remineralizante. Ele vai ajudar na nutrição, só que ele hidrata, gente, profundamente a pele. Profundamente mesmo. E é indicado para peles maduras, para peles oleosas, enfim. E aí você pode borrifar, fazer uma massagem. E, nossa, esse fluido ajuda muito na emoliência. E aí você pode utilizar tanto como pré-emoliente, como aplicar em conjunto ali na máscara desidratada, no algodão que você for utilizar, justamente pra dar uma ativada ali, sabe? E deixar essa pele ainda mais hidratada. E depois nós temos a pomada regeneradora Calm Skin. E aí a gente pensa, nossa, mas é uma pomada regeneradora, é uma pomada que normalmente a gente usa pra pós-procedimento estético, eu vou usar antes, eu vou usar na pré-emoliência. Sim, gente, essa pomada, ela é uma pomada que é muito rica em ativos hidratantes. Eu vou só ler aqui pra vocês. Ela tem vários ômegas, ela contém ácido hialurônico, D-pantenol, alfa-bisabolol e ela ainda tem o extrato da manteiga de cupuaçu. Ou seja, ela vai promover então essa hidratação mais emoliente. Então vai fazer com que, né, pela presença dos ômegas e dessa manteiga de cupuaçu, favoreça a hidratação dessa pele e também potencialize o emoliente que você vai utilizar em seguida. Você pode aplicar bem pouquinho, até porque ela vem, né, em pouca quantidade, são só 30 gramas. Só que é bem pouquinho que a gente utiliza, é uma pomada, então ela tem uma textura mais grossa, mais pesada na pele. E pode usar sem medo, se é uma pele, inclusive, que é oleosa, mas ela tá bem áspera mesmo, com aquela textura grossa mesmo, aí sim vocês podem potencializar com essa pomada aqui, que vai ser sucesso na sua extração. Outros dois produtos, né, antes da gente falar dos emolientes, eu vou indicar dois aqui da Extratos da Terra. O primeiro é esse hidratante aqui, eu sou apaixonada por ele. Inclusive a gente pode indicar para os pacientes utilizarem em casa, né, fazer o uso diário, porque ele é um hidratante leve, gostoso. Ele não pesa, ele hidrata por muito tempo a pele, mas por ele ser um hidratante, né, muito rico, inclusive, olha os ativos dele. Ele conta com vários tipos de ômega, colágeno nanoencapsulado, vitamina E, aquabil, né, que é um ativo que vai favorecer, né, o transporte de água. Então, sempre que a gente pensa em água, a gente vai pensar e vai conectar ali com a pré-emoliência. E ele evita a desidratação e favorece, então, essa hidratação de uma forma mais imediata. Eu aplico bem pouquinho e vocês vão ver que vai facilitar demais.
vocês podem finalizar, independente se a pele for oleosa, sensível, pode utilizar isso aqui que vocês vão ficar apaixonados. Depois vocês me contam o que vocês acharam desse produtinho aqui. E para aquelas peles com acne, mista, peles com bastante cravinhos, eu já indico isso aqui, ó. Esse creme de massagem da Estratos da Terra. Esse creme aqui, gente, ele é da linha Hydra XR. E ele é um creme que vai aumentar a energia celular, né, das células, vai melhorar a microcirculação, recupera a hidratação da pele. Ele tem também vários ativos parecidos com o creme que eu acabei de mostrar pra vocês, mas ele é um creme hidratante hipoalergênico que tem uma ação também para melhorar essa hiperqueratinização. Então, quando a gente favorece, né, essa hiperqueratinização, a gente contribui também para uma extração mais eficaz, mais efetiva, tá bom? E aí, você pode aplicar, diferente de uma máscara, por exemplo, não precisa retirar, massageia bem, né, é um creme de massagem, ele vai absorver, vai ficar bem gostoso na pele, inclusive. E aí você pode vir com o seu creme emoliente preferido e também vai ser muito maravilhoso. E agora eu peguei minha necessaire de novo, porque eu vou mostrar pra vocês, então, os meus 2 emolientes que eu mais tô usando no momento. Porque também a gente precisa falar sobre qualidade de emoliência. Não adianta só você fazer uma etapa muito boa se você não utilizar produtos de qualidade. Um creme emoliente de qualidade faz toda a diferença também na hora da extração. Inclusive, esses 2 cremes aqui que eu vou mostrar pra vocês, de 2 marcas distintas, são indicações que não tem trieta, dá pra utilizar em peles sensíveis, em peles congestantes, e são de 2 marcas de uma qualidade muito boa. Então não dá pra gente só pensar no que é mais barato. Muitas vezes o barato sai caro. E eu falo isso, né, porque eu trabalho na estética há bastante tempo. E muitas vezes a gente investe num produto que é um pouquinho mais caro, mas rende bastante. Então, no final das contas, é até mais vantajoso pra gente. Vou mostrar primeiro o meu queridinho, não dá pra ficar sem aqui, que é o Florate. O meu tá acabando, inclusive. E já tem um outro aqui até na estante, me esperando. Ele tem uma ação emoliente e ele dispensa o uso de vapor. Eu já usei. Vocês estão cansados de saber isso? Quem me acompanha há bastante tempo sabe. Eu já fiz várias limpezas de pele utilizando ele sem o uso de vapor de ozônio. Então, muitas vezes, gente, a gente preparando bem a pele não precisa ter vapor de ozônio, não precisa ter uma máscara térmica. Só com o uso da cosmetologia a gente consegue já bons resultados. E ele é enriquecido com AMP, que é um ativo bem parecido com a trieta, né, em relação à forma de ação na pele, só que diferente da trieta, ela não vai causar irritação. E ele tem óleo de gergelim e óleo de semente de uva, porque a gente sabe que os emolientes eles precisam ter óleos justamente para trazer essa hidratação mais oclusiva e mais emoliente também para a pele. E isso aqui, ai, é maravilhoso, o cheiro dele é muito bom. Todos os pacientes elogiam muito e vem bastante, viu? Vem 200 gramas, então uma quantidade maravilhosa, a gente passa um pouquinho e já é sucesso. E pra gente finalizar esse vídeo, eu comprei recentemente lá na feira de estética, esse aqui da Arago. Ele é um bioemoliente que ele conta com uma ação OMO, ou HOMO, que ele é enriquecido com ômegas, manteigas e óleos. E, gente, isso aqui me encantou de uma forma. Eu já falei também em outros vídeos aqui, e ó, ele vem metade, tá? Desse outro aqui. Aí eu pensei, nossa, vai durar muito, né? Só que por ele ser tão enriquecido, né, por essas manteigas e também por esses outros óleos vegetais aqui naturais, a gente passa um pouquinho, né, só aperta aqui, e eu acho que ele dura bem, viu? Nossa, ele espalha muito fácil, não precisa aplicar muito produto, então acaba sendo vantajoso isso, ó. A marca, ela fala que ele é um bioemoliente pré-biótico, então isso é ótimo, porque ele vai também melhorar a microbiota da pele. Para quem tem pele acneica, né, para pacientes com peles acneicas, isso é fundamental. Não contém corantes, dá para utilizar também com o vapor ou sem o vapor. É uso aqui profissional, tá? E só para vocês verem, a gente deixa aí agindo por 15 a 10 minutos. E de manteiga, por exemplo, que eu posso citar aqui para vocês, ele conta com a manteiga de karité. Então, é uma das minhas manteigas preferidas e vai ajudar, então, nessa emoliência de uma forma bem poderosa. Então, vamos só recapitular, fazer um resuminho. Bom, primeiro que a gente precisa fazer uma boa preparação, e isso vem desde a etapa da higienização, e aí a gente vai pensar em qual tipo de peeling que aquele paciente está precisando. É um paciente com uma pele mais sensível, vou evitar peelings
com ácidos, peelings muito físicos, né, pra gente evitar, então, ficar muito vermelha ou a pele dar uma reação inflamatória, enfim. E aí, se eu for ter uma pele mais sensível, eu posso utilizar peelings enzimáticos ou o único ácido, assim, um dos únicos, na verdade, né, que pode ser utilizado em peles sensíveis, que eu citei aqui, que é a gluconolactona. Agora, se eu tenho uma pele oleosa, assim, dá pra gente colocar um peeling químico, né, fazer uso, às vezes, de um produto que tem ali um esfoliante, que tem ácido glicólico, por exemplo, dentre tantos outros tipos de peeling. Dá pra você também fazer associações com peeling de cristal, peeling de diamante ou peeling ultrassônico, que eu acabei não citando, não lembrei, e agora eu tô lembrando pra vocês, tá bom? E aí, sempre pensando naquela pele. Se é uma pele acneica, eu não vou usar peelings mecânicos, vou evitar um pouquinho os peelings físicos, né? Sempre tem que, gente, pensar, estudar bem sobre esses ativos, sobre essas formas de esfoliação, de renovação celular, justamente para vocês não ficarem perdidos. É claro que no começo a gente não tem tudo. A gente às vezes vai ter no máximo 2 tipos de esfoliante, então por isso que é importante a gente acertar na escolha dos produtos, para às vezes ter um produto mais universal. Por exemplo, esse peeling de gluconolactona da Extratos da Terra que eu citei para vocês. Depois a gente vai ter a parte da pré-emoliência e a gente pode fazer uso de fluidos, de máscaras, de cremes de massagem, de cremes hidratantes, de até sérums também, se for possível, se você tiver no seu espaço, de pomadas, né? E aí vai depender também do tipo de pele, dos ativos que tem nesses produtos, e você vai ter um raciocínio ali pensando naquele paciente que está deitado na tua maca. E por último, os emolientes sempre de alta qualidade, sempre fazendo uso de uma forma coerente, priorizando emolientes que não tenham treta, por exemplo, porque vocês conseguem também utilizar em peles gestantes, em peles sensíveis. E fica aqui as minhas orientações para vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter sido assim o mais clara possível. Eu sei que ficou um vídeo um pouco longo, mas eu precisei explicar realmente cada etapa e também dar essas orientações referente aos produtos que eu tô explicando, porque não é só falar dos produtos, eu queria também explicar a ação deles e por que vocês podem utilizar, né, em cada pele. E é isso, pessoal. Um grande beijo, fiquem todos com Deus.